Ao mais um Resenhas IDEMP. Resenhas IDEMP é um programa que nós temos com os nossos professores, onde a gente aborda assuntos de interesse do mercado, envolvendo as nossas horizontais de gestão financeira, gestão empresarial, gestão de pessoas, estratégias de negócios, gestão pública também, que é uma vertical, varejo e distribuição, que é uma outra vertical. E hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com aquele que eu considero uma autoridade em dinâmicas, em Excel, em indicadores. Ele é uma estrela. O professor Marcelo Wensky está aqui e ele vai conversar com a gente sobre a importância de você entender de indicadores. A importância que as empresas de todos os portes, públicas e privadas, têm de medir o seu desempenho e como que, no caso, uma ferramenta muito interessante nos ajuda para isso. E antes de eu dar o olá para o professor Marcelo, eu vou contar um pequeno caso que, há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo, eu tinha lojas e eu fui comprar meu primeiro PC e fui implementar e comprar um software. E eu me lembro que eu fiquei em dúvida, Marcelo, em dois softwares. Um falou que emitia 200 relatórios, outro falou que fazia 300 relatórios. E eu realmente fiquei em dúvida qual que eu comprava. Eu sei que eu não me lembro qual que eu comprei, mas eu passei a minha vida inteira gerenciando a empresa com 3 relatórios e a minha planilha Excel. E é exatamente com esse exemplo, né, que eu dou olá para você. Bem-vindo, Marcelo, para o Resenhas IDEMP. Olá, Roberto. Prazer estar aqui contigo. Uma grande satisfação poder conversar com você e com os nossos colegas. Maravilha. Me fala um pouquinho sobre, então, qual a importância, né, para as empresas de trabalhar com indicadores. Bom, importância é total. Total. Uma empresa não consegue medir, né, as informações simplesmente através de relatórios. Ela precisa ter as informações sintetizadas, tá? Isso desde informações que já ultrapassaram o período até informações que são necessárias a serem obtidas no futuro, tá? Os indicadores é extremamente importantes, tá? E o que acontece que eu vejo, Roberto? Existe muita dificuldade, primeiro, para fazer o levantamento desses indicadores, tá? E depois, como processar essas informações, né? Que indicadores, que índices, que informações eu vou extrair e vou apresentar, tá? Vamos dizer, depende muito de cada profissional. Tem aquele profissional que tem uma habilidade maior para obter isso, para extrair essas informações. Tem outros que é normal, tem uma certa dificuldade. O que a gente procura, primeiramente, apresentar nos treinamentos é essa importância, né? O que ele vai querer apresentar, né? Qual é a importância qual é o desafio que ele tem no seu dia a dia, não é verdade? Exatamente. Tá? Uma dúvida que a gente sempre tem quando a gente pensa, por exemplo, nessas ferramentas como Excel, muita gente pergunta, mas eu não entendo disso, eu não tenho jeito com matemática, eu nunca vou aprender. E aí eu falo assim, porque vocês nunca tiveram aula com o Marcelo Wensky. Não, na verdade, né, vamos dizer, o Excel, a ferramenta, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para extração dos dados, para sintetizar e para montar os painéis, né? O Excel é uma ferramenta extremamente intuitiva, né? Tá? É uma ferramenta que está no dia a dia das empresas, né? Se você não sabe nada do Excel, tá na hora de começar a mexer ali, fazer aquelas fórmulas básicas, né? Porque é daí que você vai realmente tirando esse medo e vendo o potencial dessa ferramenta, tá? Não pode nunca ter receio de errar, né? Tem que começar a aplicar e usar. O que a gente dá nos cursos, né? A gente verifica muito o nível, né,
de cada turma, de cada participante, tá? Então, a gente vai transcorrer o treinamento de acordo com, né, o conhecimento daquela classe, né? Isso é importante, porque existem, nos cursos, existe um nível, assim, às vezes, muito diferente de um participante para outro, tá? E a gente procura sempre nivelar, para que ninguém possa ficar atrás do conhecimento, né? Ficar ali deslocado, que O não avião tem... decola com todo mundo dentro, é isso? Exatamente, né? E também ter aquele que já é mais casca grossa ali, já tem uma experiência maior, também não ficar desmotivado, né? Entendeu? Mas o que eu digo sempre é não ter medo, nunca ter medo de errar, tá? Não deu certo, né? Joga fora, faz outro. Muita gente pergunta, Marcelo, por exemplo, né, quando a gente vai aprender finanças, né? Muita gente não tem muitas pessoas na área de RH, muita gente na área de humanas que foge de matemática, né? Mas a pessoa passa a ocupar um cargo de gestão e que, obviamente, tem que fazer conta, tem um orçamento, tem, né, o famoso budget em inglês, né? E você ministra, né, um curso super bacana de finanças utilizando Excel. O quanto que você falou uma palavra muito legal que muita gente vai achar estranha, que é intuição, que Excel é uma ferramenta intuitiva. Fala um pouquinho sobre esse mito que as pessoas têm. Nossa, eu não entendo nada de matemática, meu Deus, agora vou trabalhar em Excel, agora que eu vou me perder. E aí eu falo de novo, vocês nunca tiveram aula com o Marcelo Mendes. Exatamente, pô. O que acontece? Todo mundo sabe fazer numa folha de papel, por exemplo, 10 mais 10. Você coloca 10 mais 10. E no Excel, por exemplo, né? Se você for para o básico, é a mesma coisa, né? Tá? A única diferença é que você não vai ter o papel, você vai ter ali células, né? Intervalos, que é até mais fácil, né? Porque fica mais organizado. Na folha, né? Às vezes fica um pouco desorganizado, a gente ali perde ali a tabulação. Eu Perfeito. pego muito no pé do meu filho, porque ele faz isso na folha de papel. No Excel não tem problema. Você coloca um número abaixo do outro, né? E na célula Cristina deve seguinte, você sofrer com faz. você, hein? Ó, não se engana não, hein? Vai lá. E na célula seguinte, você faz o que você faria no papel. Olha só que tem que digitar, né? Coloca o igual, tá? O valor, sempre o valor, o endereço da célula, mais ou menos, ou vezes. Então, você parte daí, você já começa a perder o medo, tá? Estou falando da parte básica. Depois, né, de você ter esses conhecimentos, você vai aprender ali que você pode usar no Excel uma série de funções prontas, né? Por exemplo, não sei calcular raiz quadrada. Mas não precisa exatamente você saber a expressão que calcula a raiz quadrada, porque no Excel vai ter a função para você colocar Perfeito. ali o valor que você quer extrair a raiz quadrada. E assim por diante, né? Na parte financeira, né? Vamos falar mais propriamente dito, na parte de finanças, matemática financeira no Excel é uma maravilha, né? Por quê? Porque as pessoas precisam fazer um cálculo ali de atualização de um valor no tempo, beleza? Tá? Então, ela muitas vezes sabe fazer na calculadora, aprendeu na faculdade usar a calculadora HP, beleza? Coloca ali todos os termos e tal. Agora, se ela precisa fazer alguma alteração ali naquelas premissas do cálculo, ela vai ter que fazer tudo outra vez, né? Em planilha, não precisa nada disso. Na planilha, você só tem o trabalho de substituir, né, o valor que estava naquela célula e o resultado será outro automaticamente. Então, né, primeiro, você vai ter valores sempre atualizados, né, no Excel. Tá? Outra, você não vai precisar conhecer a fundo, né, a parte de matemática financeira, é claro, conhecer os princípios básicos, né, de finanças, é óbvio, né? Mas a parte matemática, a expressão matemática, né, especificamente não vai ser necessário, porque as O que as funções já pessoas... estarão ali disponíveis. Perfeito. O que as pessoas precisam saber é que o valor do dinheiro obrigatoriamente se altera ao longo do tempo. Que R$ 100 hoje não valem R$ 100 Exatamente. nominalmente, ou sempre vai... o nome R$ 100 é hoje, vai ser daqui a um mês, daqui vai ser a 1000 anos. Mas o valor efetivo do dinheiro, ele se altera ao longo do tempo. Se a pessoa entender isso, matemática financeira está resolvido. Mas eu queria tocar um ponto muito interessante que você falou agora,
quando você fala o Excel, ele tem um facilitador, porque você não precisa fazer uma conta de novo. Você troca um elemento. Você pode trocar a taxa de juros, você pode trocar o número de parcelas, você pode trocar o valor. E isso é uma ferramenta fantástica para algo que hoje em dia é muito importante. Vamos falar agora uma palavra em inglês, que é o tal do forecast, né? Que é a capacidade que o gestor tem, ou da equipe, de criar e projetar cenários futuros. E o Excel ele é talvez, desse ponto, uma excepcional ferramenta de gestão. Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. O Sem dúvida papel que o nenhuma. Excel tem em criar cenários, em construir cenários, né? Aquela coisa do otimista, realista, pessimista, né? Como é que funciona isso, né? na gestão da empresa a partir, né? Isso impacta em venda, isso impacta em compra, em geral. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Exatamente, Roberto. Fazer orçamentos, fazer projeções, tá? Não existe uma ferramenta melhor do que a planilha eletrônica Excel. Simplesmente não existe. Por quê? Porque é fácil, é rápido, né? Porque você coloca ali determinados valores, você pode copiar até o final do ano, né? Simplesmente mudando ali as premissas que vão atualizar aquele valor ao longo do tempo. Então, você consegue uma produtividade e uma facilidade de alteração ali dos números, fazer um acompanhamento do seu orçamento, uma facilidade enorme, enorme, enorme. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu lembro que todos os orçamentos eram feitos no papel, tá? Ao longo do tempo, você tinha que usar borracha, apagar ali e atualizar naqueles os papéis números. enormes que tinham quadradinhos, inclusive. Exatamente. Chegava ali já na metade do ano, o papel estava furando, tanto apagar e ajustar os valores, né? Planilha não tem nada disso, né? Você coloca o número e ele atualiza ao longo do tempo ali para você. Não existe aplicativo melhor, né, do que o Excel, do que planilha eletrônica para você fazer suas projeções, acompanhar seus orçamentos, né? Fazer os famosos valuations, né? Porque ali você consegue colocar as premissas e for ajustando numa determinada reunião, o que for, tá? Você consegue ali ajustar os números, né? No próprio momento que você Perfeito. está fazendo ali uma apresentação, uma negociação, né? Uma dúvida que muita gente tem, algumas dúvidas, eu queria pedir para você nos ajudar. Uma, o que acontece se a minha empresa não tem uma licença oficial da Microsoft? O que acontece, né? Ela vai ser autuada, né? Infelizmente, né? Você tem que ter uma licença para poder utilizar o software, né? Isso sem Existe dúvida. alguma É claro, alternativa? O Google, por exemplo, consegue suprir essa diferença? Tipo, o que a gente aprende no nosso curso de Excel, ele poderia ser aplicado numa planilha Google, por exemplo, né? exatamente, Roberto. Em questão do Excel, é um aplicativo da Microsoft, né? É um aplicativo proprietário, né? Então, é claro que a gente sabe que usuário, pessoa física, né? Acaba comprando licença como estudante, então se torna muito mais barato, tá? Agora, se tratando de empresa, realmente tem esse detalhe de licenças. Mas são as licenças assim que você aluga, né? Falando especificamente da Microsoft, que se tornam bem acessíveis, Porque né? hoje ela não trabalha mais com compra, não é mais, ela faz hoje o MRR, né? Ela é uma receita mensal, né? Ela recebe, Exatamente, tá? você paga uma mensalidade pelo uso da ferramenta. Exatamente. E aí a empresa adquire, né, as licenças de acordo com a demanda, né? E ela pode ir ajustando isso ao longo do tempo. Então se torna vamos dizer, economicamente bem viável, né, para a Legal. empresa. Uma outra Agora, por dúvida, exemplo, perdão. ela também pode optar por aplicativos gratuitos, né? Nós temos aí alguns softwares de planilha que são totalmente gratuitos, como o Google Sheets, né? Que você pode trabalhar online, que se assemelha muito ao Excel, tá? Se assemelha muito, até que durante os treinamentos, o conhecimento que você adquire durante os meus cursos, voltado especificamente para Microsoft Excel, você pode aplicar no Google Sheets, tá? A gente alerta, fala muito disso,
para que as pessoas fiquem à vontade, né? Ah, minha empresa trabalha com Google Sheets porque a gente trabalha na nuvem, então a atualização a gente está mais acostumado, todo o meu trabalho já está lá, meus gráficos, continua, não tem problema nenhum. Tá? O conhecimento que você vai ter aqui com o curso, especificamente de Excel, você vai poder aplicar no Google Sheets. Agora, você me pergunta, Roberto, é totalmente igual? É claro que não, né? Não é. Algumas ferramentas que você tem no Excel, tá? São muito semelhantes aos outros aplicativos. Vamos falar especificamente do Google Sheet. Muito, muito semelhante. Outras, né, que foram lançadas recentemente pela Microsoft já não são, Já não tem mais. Lógico. já não fazem parte do Google Sheets. Isso vai ter sempre, né? Mas é sempre importante a gente ressaltar isso nos nossos cursos também, né, sobre essa questão. Toda certeza. Uma outra dúvida que muita gente tem é sobre o quão avançado, o quanto que as pessoas... São duas questões muito importantes, né, sobre utilização de Excel. O primeiro, né, que eu acho que... eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz um curso sobre edição de vídeo, e eu lembro que eu passei um sábado inteiro com o meu computador ligado e eu terminei meu curso inteiro me sentindo uma mistura de Sofia Coppola com Steven Spielberg, entendeu? Eu dominava, fazia legenda, corte, editava, era genial. E aí eu falei, bom, fui em casa, peguei um pendrive, gravei alguns vídeos que eu queria editar, mas acabou que o dia a dia, a aula, viagem, etc., passei mais de um mês e pouco, quase 2 meses, sem ter o tempo. Até que eu finalmente sentei na frente do computador e eu perguntei para mim, qual é o nome do software? E eu não lembrava nem o nome do software. E, resultado, fechei e fui fazer outra coisa, porque aquele pseudo-conhecimento que eu adquiri 2 meses antes, ele tinha cognitivamente se esvaído com o tempo. O que nos traz a um desafio, né? Que o quanto que o nosso aluno necessita praticar para ele guardar conhecimento e qual é o nível, muita gente pergunta, as pessoas, eu posso ter um nível só ou existe também um nível de aprendizado, né? Pelo menos um básico, um intermediário e um avançado? Como é que você enxerga isso, do ponto de vista da educação, do aprendizado, né? Mais andragônico, né? Que é esse aprendizado para o adulto? Correto, Roberto. Especificamente sobre o Excel, sobre planilhas eletrônicas, existe sim, tá, os níveis de aprendizado, né? Para quem nunca utilizou o Excel, recomendo, mexe sozinho, começa a fuçar, tá? E aí, claro, vai buscar um treinamento, tá? De nível, vamos chamar, de nível básico, tá? Para você desenvolver de uma maneira mais rápida aquilo que você ia transcorrer um tempo muito maior. Então, o treinamento sempre vai te dar o caminho das pedras, você vai acelerar o aprendizado. Tá? Então, pensamos em níveis de aprendizado, sim, se a pessoa está saindo do zero, repito, começa a praticar sozinho mesmo, tá? E depois busca um treinamento básico. Ali já vai te ensinar muitos recursos, muitas funções que você demoraria para aprender, tá? A partir daí, você pode procurar um curso de um nível mais avançado um pouco, um nível intermediário para o nível avançado do Excel. Por quê? Porque alguns recursos, né, necessitam que você seja direcionado, porque não adianta você aprender um monte de funções, fuçar, sei tudo e não saber nada, não saber onde aplicar aquilo. E não tá? saber onde aplicar. Nos meus cursos, eu priorizo sempre mostrar, né, as funções, né, aonde elas serão melhor aplicadas. Tá? Porque a gente, por experiência, que eu trabalho com isso há mais de 20 anos, então eu já peguei modelos de planilha mais diversos possíveis, então a gente já tem experiência para passar em sala de aula. Então, nos treinamentos avançados, a gente já procura dar o caminho das pedras, já passar as funções exatas aonde que a pessoa vai necessitar. Esses, vamos dizer, nos treinamentos assim mais genéricos do Excel. O Excel avançado. Perfeito. Mas existe, Roberto, aqueles treinamentos específicos. Por exemplo, eu ministro o treinamento de dashboard em Excel. Entendeu? Então, a gente vai exatamente nessa linha da dashboard, construção.
Power Exatamente. BI, né? Exatamente, na construção do dashboard, focando naquelas ferramentas que a gente sabe que vão ser utilizadas e não perder tempo com funções, com recursos que não vão valer a pena. Né? Não vão valer a pena. Então, eu penso assim, se a pessoa quer aprender de forma mais genérica, sim, começa a usar e começa a procurar treinamentos de nível básico, depois vai para o nível intermediário avançado, tá? Porque não adianta também querer pular etapas, né? Que aí a pessoa vai acabar se desmotivando, vai ver coisas ali que para ela naquele momento não faz muito sentido, entendeu? Agora, a partir dali, a pessoa já tem um conhecimento, vamos dizer, intermediário, parte para cursos mais específicos, né? Elaboração de dashboard, elaboração de planilhas na área financeira, né? Tratamento de dados no Excel, parte de gráficos, existe uma infinidade de aplicações, né? E todas elas são ministradas. E uma coisa que eu acho que a gente pode agora falar até, inclusive, um pouquinho do IDEMP, né? Que uma das características nossas é o fato que a gente tem cursos abertos, né? Que são genéricos, onde em vários níveis, né? E que as pessoas das mais variadas empresas trocam ideias com você e você vai ensinando, né? Em diversos níveis e diversos focos. Mas também temos, né? E a gente tem uma quantidade bastante grande de clientes que demandam cursos específicos, cursos fechados, onde a gente faz quase que uma consultoria, né? O curso ele porque a gente lida diretamente com as dores, os desafios dos setores, e a gente consegue entregar durante o curso e, obviamente, após o curso, né? Como você falou, né? A gente vai tirando as pedras e cria um caminho, o caminho da água, né? Como foi falado, né? Quer dizer, caminho bacana para o fluxo seguir, né? E isso é uma coisa super importante e acho que é um dos diferenciais da gente, né? De poder ter essas duas possibilidades, cursos mais específicos e cursos mais abertos. Marcelo, se você tivesse que dar, assim, eu normalmente peço assim, 3 dicas, né? 3 para quem tem interesse, né? De entrar, né? Nesse mundo da gestão, utilizando Excel. Acho que a primeira você já disse, eu vou pular a primeira, porque você falou, tenta sozinho, né? Vai lá, busca, né? Porque o ideal é ter uma pequena massa crítica para poder receber as nossas aulas. E depois, quais outras 2 dicas você daria para o nosso aluno, o nosso futuro aluno, para quem está interessado em conhecer as maravilhas do mundo das planilhas eletrônicas? Bom, se tratando de recursos de planilha eletrônica, recursos especificamente do Excel? Sim. Eu vejo pelo que mais é utilizado, né? As pessoas usam muito o Excel como uma fonte de dados. Então, recursos do tipo filtro, autofiltro, classificações, tá? É muito importante e é muito útil, tá? Aquilo ali economiza um trabalho enorme. Se você tem uma base de dados, você precisa coletar informações ali, extrair informações de um determinado período, extrair informações de um determinado produto, de um determinado cliente, tá? Os filtros ajudam muito, porque ali você consegue, de uma forma rápida, né, conseguir obter as informações, tá? Isso eu acho fundamental que a pessoa conheça, tá? E é claro, e também procurar algumas funções que resumem os dados para ela, né? Que função que você aconselha, Marcelo? Procura uma função no Excel chamada soma-cs, né? Que é fazer somas condicionais, né? Permitir você somar, né, determinados valores condicionados a um determinado cliente apenas, ou um determinado produto, ou um determinado período. Isso é fantástico, faz uma diferença enorme e toda hora a gente precisa de informações como essa, certo? Muito bom. Essas são, assim, as dicas assim, primordiais, põe a mão na massa, procura trabalhar com lista de dados, filtro e as funções de soma-C, né? Contagens condicionais, que está na mesma linha da função soma-C, que é conte-C. Deixa eu fazer uma última pergunta do nosso bate-papo, que é sempre muito bom. Você acha, nessa onda de inteligência artificial, né, chat GPT, você acha que o chat GPT vai ameaçar o Excel? Olha, o Excel já foi ameaçado aí muitas vezes, né? Por alguns aplicativos, né? Alguns softwares, né? Agora o Excel sai de vez, tal. Não tem como, né? O Excel, a grande vantagem dele é flexibilidade, né?
você tem uma ferramenta extremamente, né, flexível, com uma gama enorme de recursos, tá? Então, isso é uma grande vantagem. Ela se aplica a qualquer área, né? Qualquer área da empresa, você vai aplicar a planilha eletrônica e utilizar os recursos que ele tem, certo? Quanto à inteligência, né, artificial, que está entrando muito agora em voga, né? Eu vejo o seguinte, alguns recursos, né, como programação, VBA, né, que é a programação dentro do Excel, algumas opções, né, vamos dizer, a inteligência artificial te dá alguns códigos já prontos em VBA. Então não preciso mais conhecer programação no Excel, mas não adianta você ter o código se você não sabe fazer ajustes, se você não sabe aplicar aquele código, tá? Eu já fiz algumas experiências, né, com inteligência artificial para a minha área, né? E realmente ele gera códigos, por exemplo, específicos, né, de programação em VBA, que é do Excel, ele gera códigos realmente funcionais, só que sempre precisam adaptações. Não adianta você ter o código se você não sabe Mas a gente pode imaginar ao teu modelo. que essa inteligência vai evoluir também, né? A gente nunca Vai sabe. evoluir. Eu vejo o seguinte, ela vai te possibilitar um ganho de tempo. Aquilo que você ia, de repente, demorar ali, sei lá, para mim, eu vou demorar ali uma hora, 50 minutos para montar, ele já vai me dar ali, pronto. Mas é como você falou, ainda depende muito do aperfeiçoamento, porque hoje eu não posso pegar um código que ele me dá lá e colocar, porque eu sei que eu vou perder muito tempo em ajustes do que eu fazer sozinho, entendeu? Eu acho que tem uma coisa, né, Marcelão, que eu tenho assim, o hábito de dizer, que quando a gente trabalha com dados, né, às vezes a gente é tão bombardeado com uma quantidade tão maciça de dados que a gente muitas vezes gera uma ansiedade absurda no gestor, né? E aí eu digo o seguinte, ó, muito mais importante do que a quantidade de dados que você vai fazer é a qualidade da pergunta que você tem que fazer. Então, a essência, né? Então, o nosso curso, né? Todos os nossos cursos de Excel, eles priorizam, olha, é meio, né? Não é fim. Excel só é fim para a Microsoft, só. Para nós, ele é meio, né? Ele é o meio de você ter um desafio, chegar numa resposta e o Excel vai te ajudar. Então, se você não faz uma boa pergunta, e a boa pergunta, ela é uma coisa sua, né? Então, tentar utilizar o Excel da melhor maneira possível como ferramenta, né? Como meio, e isso é uma coisa que você brilhantemente ensina, né? Os nossos alunos a fazer. Maravilha, super obrigado. Marcelo Ventes, foi um prazer enorme estar com você, entendeu? É sempre muito bom te ver e super obrigado por estar presente aqui no Resenhas IDEMP. Estaremos mais vezes juntos para falar de mais assuntos que são super interessantes nesse mundo mágico, né, dos indicadores, das planilhas, né, e da gestão por si só. Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, Roberto, né, para fazer essas colocações e, né, mostrar meu amor para a planilha, que eu, né, sou apaixonado, assim como tem muitos, né, mas eu sou É um isso aí. deles. Amo aquilo que eu faço, né, e procuro sempre transmitir esse conhecimento da melhor forma possível, né. É isso aí. Grande Marcelão, tudo de bom para você. Obrigado por estar com a gente no Resenhas IDEMP.